Lloyd era um completo perdedor, o cara mais fraco de toda a sua aldeia. Só que quando ele foi para a capital do reino para ingressar na academia de magia, ele acabou descobrindo que tinha habilidades overpowers e aos poucos diversas garotas começaram a segui-lo. Mas vamos começar do começo, onde vemos Lloyd em sua aldeia tentando pegar um coelho e sofrendo muito para isso. Então seu irmão mais velho de consideração, chamado Shoma, captura o coelho e dá um abraço em Lloyd. Então anos mais tarde a gente vê que Lloyd se muda para a casa de uma bruxa chamada Mary. E quando ele chega lá, ele revela a Mary que ele está ali para se tornar um soldado. Mas quando ela ouviu isso, ela não ficou nem um pouco feliz. Na verdade, ela mandou o Lloyd vazar da casa dela e procurar outro lugar, dizendo que ali não era nenhum orfanato. No entanto, ela muda de ideia depois de ouvir que Lloyd estava vindo de um vilarejo chamado Kunlun, cuja líder se chamava Alka, e só de pronunciar o nome dela, de repente a garota aparece ali no meio da sala. E então a gente entende que ela não está ali fisicamente, na verdade ela está ali através de uma gravação. E apesar de parecer bem fofinha, a Alka na verdade é bem mandona. Ela praticamente obriga que Mary aceite Lloyd em sua casa. E mesmo contrariada, Mary decide acatar as ordens de Alka. Quando a gravação termina, ela está tão nervosa que ela pega a bola de cristal e ataca dentro de um armário. E ela então aponta para o Lloyd o quarto onde ele vai ficar em sua casa. E é aí que começa toda a confusão, porque a Alka do nada sai de dentro do armário da Mary. Só que dessa vez ela está ali fisicamente. E ela explica então que o dispositivo de cristal que ele estava carregando era também um dispositivo de teletransporte. Sendo assim, ela podia utilizá-lo tanto para reproduzir uma gravação quanto para se teletransportar até ele. E o melhor é que a Alka só voltou ali para ter certeza de que a Mary não tentaria se aproveitar do Lloyd. Então, depois de deixar o seu recado, Alka entra dentro do guarda-roupa e vai embora. E aí, no dia seguinte, Mary acorda e vê Lloyd preparando o café da manhã para os dois. Ele então pede desculpas a ela por estar usando a sua cozinha, e quando os dois terminam de tomar o café, Mary pergunta pra ele por que ele gostaria de se tornar um soldado. Ele então responde dizendo que era um novato muito fraco em sua aldeia, então ele queria evoluir para se tornar um cara B10 e durão. E para cumprir os seus objetivos, Lloyd estava ali para fazer o vestibular da Academia do Reino de Azami, que inclusive teria uma prova de combate em breve. E ele estava preocupado porque, de acordo com ele, a sua resistência era o seu ponto fraco, pois ele tinha demorado 6 dias para chegar até aquela cidade. Mary então disse que chegar ali em 6 dias de trem era completamente normal. Só que o Lloyd então revela que na verdade ele tinha ido a pé, mais precisamente correndo milhares de quilômetros, sendo que no caminho ele tinha eliminado um monte de monstros, que no ponto de vista de alguém tão poderoso quanto ele não passavam de insetos. Mary ouviu tudo aquilo completamente apavorada, pensando qual era realmente o nível do poder do garoto à sua frente. E de tão assustada que ela estava, ela acabou acidentalmente deixando um pouco de chá derramar sobre o seu rosto. E o Lloyd então foi ajudá-la limpando com um pano que tinha uma runa antiga gravada. Essa runa deixava a pele mais macia que o algodão, só que também tinha ali o efeito de cura. Mary então observou a runa utilizada por Lloyd e percebeu que, apesar de ele estar utilizando ela como se fosse um remédio caseiro, na verdade ele tinha feito uso de uma magia tão poderosa que ela estava tentando aprender aquela runa há mais de 6 anos. Isso deixou ela tão frustrada que ela começou a bater a cabeça. E o Lloyd ainda foi e pediu desculpas pra ela, falando que ele ainda era um novato, mas que ele melhoraria no uso de runas, o que não melhorou nada a situação pra Mary. Depois dessa cena cômica, Lloyd sai pela cidade para explorar, e no meio do caminho ele encontra uma garota loira chamada Selene que está prestes a ser devorada por um monstro. Como um bom rapaz, o Lloyd decide ajudar e, sem ter dificuldade nenhuma, ele lança o bicho pro espaço, mais uma vez mostrando toda a sua força que ele não possui a mínima noção que tem. Lloyd então ajuda a garota a se levantar e limpa o rosto dela. Isso deixa ela bastante envergonhada, e em seguida o Lloyd se despede dizendo que tem mais algumas coisas para fazer. E por mais rápido que tenha sido o encontro, Selene acabou ficando caidinha por Lloyd. Então na sequência a gente vê que ela tinha sido alvo de bullying a sua vida inteira. Tudo isso porque ela tinha um cinto em seu rosto e carregava uma maldição. Mas depois de seu encontro com o Lloyd e de ter sido tocada pelo paninho mágico dele, o cinto do nada se soltou do rosto de Selene, e ela então começou a chorar de emoção por ter se livrado da sua maldição. E se antes disso ela já estava caidinha pelo Lloyd, depois que isso aconteceu, ela colocou na cabeça dela que ele era simplesmente o homem da vida dela. Pois é, aos pouquinhos esse protagonista overpower já começou a construir o seu harem. Chegada a manhã seguinte, Lloyd dá um presente a Mary como forma de gratidão por recebê-lo em sua casa. E do lado de fora da academia militar nós vemos um jovem chamado Alan, que estava ali discutindo justamente com Selene, que tinha sido salva por Lloyd no dia anterior. Eles estavam ali para
para fazerem o mesmo exame que Lloyd para verem se estavam aptos a se tornarem soldados. E enquanto isso, ao lado de Lloyd tinha uma garota morena chamada Hiro, mas ela não estava dando a mínima para a discussão de Allen e de Selen. Ela na verdade estava mesmo impressionada com a aura poderosa que emanava de Lloyd. Inclusive ela estava se perguntando se aquele cara era realmente humano, pois o poder que emanava dele era tão grande que chegava a ser assustador. Hiro tinha um braço de metal e quando Lloyd se moveu para elogiar o braço dela, ela imediatamente assume uma posição de batalha por medo, e ele então se desculpa por assustá-la com a sua voz feia, sem ter a menor noção que ela está assustada com o poder dele. Então do nada Selen chega e empurra Hiro contra a parede, pois nenhuma outra garota tinha permissão dela para chegar perto de Lloyd. Pois é, ele não para de impressionar, e durante o dia do teste o instrutor Meltfan e Hiro estão assustados com o poder dele. E o mais bizarro é que quando saem os resultados das avaliações da academia militar, o nome de Lloyd não está em lugar nenhum no quadro, como se ele não tivesse feito o exame. E bem, voltando para a academia, nós conhecemos uma instrutora chamada Colin que tinha terminado de apresentar todos os novos alunos. E os alunos que já conheciam Lloyd estavam preocupados porque não conseguiam ver ele em lugar nenhum. E enquanto isso, o instrutor de cabelos brancos chamado Meltfan pensava que sem Lloyd a força militar seria bem fraca, caso acontecesse uma eventual guerra contra o Império Gil. Pois é, o Lloyd era apenas um novato, mas já estava sendo cotado como se fosse a esperança da nação. Mas enfim, Colin informa que haverá uma recompensa diferenciada para quem encontrar a princesa que está desaparecida. Corta a cena e então nós vemos que no caminho para casa, Lloyd acabou sendo atacado por um gafanhoto. Só que ele ignorou o ataque e foi trabalhar em um restaurante. Lá então nós conhecemos o proprietário do restaurante chamado Cromon, que imediatamente pulou sobre Lloyd, assustado com o seu poder esmagador. E ele então começou a se perguntar o que alguém tão poderoso estava fazendo ali. Lloyd revela então que gostaria de trabalhar meio período ali e diz que poderia fazer de tudo. Cromon então pede para Lloyd fazer uma refeição para ele, e Lloyd começa então a preparar um risoto. Sendo assim, enquanto preparava o risoto, Lloyd começou a falar da sua vida, e ele então falou pro Cromon que ele tinha sido reprovado no vestibular da Academia de Magia, e Cromon não conseguia entender como isso seria possível, já que ele sentia um poder latente enorme vindo de Lloyd. Então Lloyd disse que tinha reprovado porque tinha ido muito mal na prova escrita e escrito um monte de runas que não faziam sentido. Só que quando a Colin vê a prova escrita do Lloyd, ela fica simplesmente impressionada. O Meltfan até acabou pendurado no lustre, mas tudo que estava escrito naquela prova estava correto. Só que o Lloyd por algum motivo não conseguia acreditar nas suas próprias habilidades. Mas enfim, quando Lloyd termina de preparar o risoto, Cromon tem certeza que está prestes a comer algo horrível. Mas não é isso que acontece, na verdade o Cromon acaba adorando a comida do Lloyd. Corta a cena e vemos que Colin deseja procurar por Lloyd. Então Hiro e Selen dizem a ela que encontrariam Lloyd junto com a princesa. E em paralelo a isso, Lloyd chega em casa e diz a Alka e Mary que tinha falhado no seu teste. E elas não conseguiam acreditar nisso. Alka ficou tão nervosa com a informação que estava ameaçando destruir todo o reino. Alka já planejava levar Lloyd embora consigo, mas ele então disse a ela que tinha conseguido um emprego e que gostaria de ficar na cidade, pois assim, no pior cenário, ele poderia repetir o teste no ano que vem. Alka então autoriza que Lloyd fique no vilarejo e depois disso ele vai preparar o jantar para ela e para Mary. E então Mary começou a dizer a Alka que o reino precisava mesmo de proteção, já que o rei Izami tinha se tornado um defensor da guerra nos últimos 5 anos. E ao que tudo indicava, existia alguém que controlava secretamente o rei, malignamente manipulando todas suas ordens. Só que os aldeões do vilarejo de Alka só ajudaram quando a ameaça estava além da compreensão humana. Ela então lembra que 4 anos antes ela tinha ido até Alka para aprender algumas runas, na intenção de utilizá-las para finalmente libertar o rei. Alka disse que entendia suas intenções, só que ela avisou para não envolver o Lloyd nos seus assuntos. Caso contrário, Alka levaria ele de volta para sua aldeia imediatamente. E enquanto Lloyd está trabalhando no restaurante, Hiro e Meltfan estão bolando um plano para resgatá-lo e também a princesa. E bem, o detalhe é que o local em que eles estavam estava mais frequentado do que normalmente, pois ali era bem conhecido por ter uma comida ruim e um chão bem sujo. Só que dessa vez, por algum motivo, tudo mudou. Hiro então se perguntou quem era Cromon, e então o Meltfan disse a ela que Cromon costumava ser o guarda-costa pessoal da princesa alguns anos antes, e que depois que ela tinha desaparecido, ele tinha então renunciado ao seu cargo. E para a surpresa deles, quando a comida chegou, eles começaram a comer e gostaram bastante. E eles se espantaram quando de repente viram que Lloyd estava ali no restaurante
restaurante trabalhando. E quando ele saiu dali para levar o lixo pra fora, ele acabou derrotando outro monstro gafanhoto como se fosse uma bola. E ali ele viu Mary e alguns alunos que estavam entrando em um beco, pois havia um monstro ali aparentemente. Selen e Alan estavam brigando mais uma vez, só que dessa vez a situação piorou, porque Alan atacou Selen para tentar esmagá-la com o seu machado, só que o cinto da garota acabou arremessando o machado para longe, e ela então pensou que aquilo poderia ser alguma bênção de Lloyd, e isso só fez a situação piorar. Daí quando todo mundo estava reunido, por algum motivo todo mundo decidiu que o Lloyd e o Alan deveriam brigar, e o Alan começou a subestimar o Lloyd, falando que ele poderia acertar um golpe nele com toda a sua força, e o Alan então percebeu que estava prestes a morrer de verdade, e quando o Lloyd estava prestes a separar a cabeça dele do corpo, pra sorte dele a Mary apareceu e usando uma magia de tornado ela afastou ele, e como o Lloyd era um inseguro que não tinha a mínima noção do seu poder, ele acabou ainda agradecendo a Mary por salvá-lo, e ainda se ofereceu a fazer qualquer coisa que ele pudesse por ela, e então ela disse a ele que ele não poderia oferecer bem o que ela queria, porque senão ela teria problemas com a Alka que queria o Lloyd só pra ela. E quando o Cromo chegou na cena, ele disse ao Lloyd para voltar ao restaurante e trabalhar, e ele também revelou que a Mary era a princesa desaparecida do reino. Por ser um antigo soldado, Cromo sabia de bastante coisa, e ele disse ao Lloyd que o culpado por manipular o rei apareceria, e que ele declararia guerra ao Império Gil no terceiro dia de um festival, e este festival estava se aproximando, então Cromo pediu a ajuda de Lloyd. Vemos então que Colin e Murch estão juntos na academia, e a garota então pergunta pra ele por que ele trabalhava tanto todos os dias. Ele então respondeu que a antiga vila onde ele morava tinha sido atacada pelo reino Gil, e que durante o ataque eles tinham levado todos os suprimentos da vila, deixando assim todo o seu povo faminto. Então ele treinava tão firme para que isso nunca mais voltasse a acontecer. E enquanto isso vemos que Selen continuava buscando por Lloyd, mas ela ainda não fazia a mínima ideia de onde encontrá-lo. Sendo assim, ela decidiu visitar Maria, e quando ela chegou lá ela ficou pasma ao ver que Lloyd abriu a porta. E então eles entraram, e enquanto Selen estava agindo como louca por Lloyd, Riho se perguntava o tempo inteiro o quão forte Lloyd poderia ser. Sendo assim, uma aura maliciosa começou a aparecer em torno de Selen, pois ela ficou com ciúmes ao perceber que o Lloyd estava morando com uma outra mulher. Riho então mostrou a foto da princesa desaparecida e perguntou para Mary se ela sabia quem ela era. E mesmo recusando, Riho sentiu que Mary estava tentando esconder alguma coisa, pois ela se parecia bastante com a princesa, olha só. Selen então disse a ela que se elas encontrassem a princesa, elas poderiam então levar Lloyd para a academia como recompensa, e então ela se ofereceu para trocar informações, pedindo para que eles poupassem qualquer detalhe secreto sobre o reino, pois ele poderia estar em grave perigo. E como provavelmente todo mundo ali já tinha adivinhado, Mary começou a pensar que seria uma boa ideia revelar que ela era a princesa. Lloyd então chegou com um chá para todos que estavam ali, e ele disse que Mary era a verdadeira salvadora daquele reino, e ele disse isso pois a viu protegendo pessoas em segredo. Sendo assim, ele se ofereceu para ajudá-la a salvar o reino. Porém, como Alka havia avisado Mary para não envolver Lloyd em seus assuntos, ela resolveu dizer que não achava que ele era forte o suficiente. E por mais vazias que fossem suas palavras, como Lloyd era bem sentimental, ele acabou ficando bastante triste ao ouvir aquilo e saiu da sala. E ela então aproveitou que estava sozinha com as garotas para revelar que ela era a princesa desaparecida. E então as garotas, vendo como ela tratava Lloyd, perguntaram para ela se ela sabia o nível do poder que ele tinha. E ela então contou para as garotas sobre a vila de Kunlo, de onde Lloyd tinha vindo. E Mary então contou para elas que Alka, líder da vila de onde Lloyd tinha vindo, proibia que os seus moradores interagissem com problemas de fora do vilarejo. Mais tarde, quando Mary estava sozinha olhando o pôr do sol, Alka apareceu e a agradeceu por não envolver Lloyd em seus assuntos. Mas logo depois de agradecer, a Alka fez a Mary cair do telhado. E bem, quando chega o grande festival anual, Alka vê Lloyd sozinho e um pouco diferente. E conhecendo ele, ela pensa que ele ainda não superou o fato de não ter sido aceito na academia de magia, por mais que na verdade ele tivesse sim sido aceito e fosse mais forte que todo mundo. Mas enfim, o cara é emo, a gente tem que respeitar também, né? E como a Alka não é nem um pouco espertinha, ela sabia que teria aquele tempo perfeito pra confortar o Lloyd do jeito que ela queria. Só que os planos dela foram arruinados, porque de repente monstros gafanhotos começaram a atacar o festival. Nesse momento então vemos que Cromo, o chefe de Lloyd no restaurante, encontrou com o rei e pediu a ele para retornar aos serviços militares. E Cromo fez isso pois após uma investigação feita por Selen e Riho, ele sabia que era Meltfan que estava controlando o rei. E Meltfan
Miltfan ainda zombava dizendo que o rei era um tolo e que ele merecia ser controlado. Mary então chegou ao local neste momento, e o rei, que até então estava sendo controlado, de repente ressurgiu e atirou Miltfan contra a parede, e ele revelou que era ele quem estava o manipulando todo aquele tempo, e usando seus poderes ele o converteu então em seu servo. Cromo então disse para Mary ir atrás do rei, enquanto eles segurariam o cara ali. A coitadinha da Riho tomou uma cabeçada e a Mary foi seguindo o rei até a sala do trono. Ela então atacou o rei com magias de diferentes elementos e usou a sua cobertura de neblina para se aproximar do rei. Ela também tentou utilizar a sua magia de descarte, mas foi impedida pelo rei, e ele então, sem ter a menor pena, quebrou o braço dela. Ela estava em real perigo, mas ela estava decidida a não morrer sem antes se desculpar com Lloyd, porque antes ela tinha humilhado ele de graça enquanto ele tinha tentado oferecer ajuda a ela. E diante de todo aquele desespero, quando ela soube que o Lorde Demônio estava controlando o rei, ela começou a gritar para ele. Afinal, com isso ela não teria que brigar com Lloyd e apenas pedir a ajuda de Alka, já que a ameaça era apenas um Lorde Demônio, né? E então, seguindo em direção ao castelo, Lloyd estava matando um gafanhoto, e no meio do caminho ele viu o Alan, que antes era metido a bonzão, ali chorando de medo. Só que como Lloyd era 100% pureza, ele estimulou o cara a reagir, e depois disso ele realmente levantou e derrotou um gafanhoto enquanto Lloyd ia embora. Enquanto isso, Mari viu um grande círculo mágico sendo criado no céu por Alka, e como seu inimigo agora era um Lorde Demônio, ela reuniu meteoros do céu para destruir todos os monstros em um instante. E enquanto isso, dentro do castelo, Miltfan estava se revelando cada vez mais. Riho então pediu para que Selen conseguisse levar Lloyd ali de alguma forma para ajudá-las, e ela, muito gênio, então insistiu para que o Miltfan a atacasse, porque na cabeça dela aquilo ali era um conto de fadas e o herói apareceria para salvá-la. Só que quando o Miltfan atacou ela, de alguma forma o cinto dela conseguiu esquivar todos os ataques, e a Riho então, vendo que aquilo ali não ia levar a lugar algum, decidiu pelo menos aproveitar a distração gerada e foi procurar por Lloyd. Só que ela nem precisou fazer isso, porque de alguma forma a teoria da Selen deu certo e o Lloyd apareceu ali bem na hora. A Selen, quando viu, já foi se jogando pra cima do Lloyd, mas ele ignorou ela completamente e perguntou se o Cromo estava bem. Miltfan então planeja atacar Lloyd, só que Lloyd começa com o seu discurso no jutsu pra cima dele, e por um instante quase que isso dá certo e quase que o demônio deixa de possuir Miltfan. Só que no final acabou dando errado mesmo e o Miltfan partiu pra cima do Lloyd. Só que quando o Lloyd o atacou, ele acabou ficando inconsciente por conta do ataque. Mary então chegou ao local deles nesse momento e abraçou Lloyd. A questão é que o rei também chegou ali porque estava seguindo Mary, e ela então foi muito esperta e pediu para que Lloyd limpasse o seu rosto, porque ela sabia que no pedaço de pano de Lloyd tinha uma runa muito poderosa. Para ele era só uma runa comum, mas aquilo na verdade era muito poderoso, e quando ela tocasse a runa, o poder dela então seria ativado. O rei percebeu e tentou detê-la, mas Lloyd desviou o ataque dele casualmente como se não fosse nada, e ele assim, despreocupado, sem mal perceber, fez o Lorde Demônio ir embora. Mary mais uma vez abraçou Lloyd para agradecê-lo por salvá-la, e isso simplesmente deixou Selen possessa de ciúmes. Ela avisou e mandou Mary sair de perto do seu homem, pois o cara tá ficando cada vez mais concorrido. Então no dia seguinte todos estão trabalhando para reparar o reino, e Lloyd de repente encontra o seu irmão Shoma, que tinha ido até ali para entregar algumas mercadorias. Porém, quando Alka chega até lá com uma banana de chocolate, ele então desaparece dali instantaneamente. E depois de todo o incidente no dia anterior, Cromo voltou a ser um militar, e ele então perguntou a Colin se ela estava afim de Miltfan, e só por essa simples perguntinha ela acertou um ataque em cheio no fazedor de bebê dele. Bem, depois de todo esse climão, ele então confessa a ela que a Academia Real tinha enviado ele para uma vila chamada Cumberland, onde ele deveria fazer trabalhos forçados, e lá ele estava lutando contra monstros. E quando ele terminou, Alka levou ele para os campos de trigo, e lá ele percebeu que ela era a pessoa que dava trigo de graça para toda a sua aldeia, e isso de certa forma o deixou admirado. Mais tarde, na casa de Mary, Alka está se divertindo enquanto vê Lloyd se trocando. Lloyd estava vestindo o uniforme da academia quando Riho e Selen chegaram na casa, e assim finalmente elas foram apresentadas a Alka. Selen então revelou que o seu cinto era a pele de uma besta divina, e que era um artefato lendário da vida de Cumberland, que protegia o seu usuário de todas as maldades. Alan de repente chega à casa também, e logo Lloyd revela que conseguiu entrar na academia por conta dele. Vemos então que um dia durante a noite, Mary e Cromo levaram Lloyd para uma vila, onde havia uma espada sagrada que não podia ser removida, e havia rumores
rumores de que seu dono poderia governar o mundo. Só que o Lloyd então foi lá, puxou a espada como se aquilo não fosse nada e então os três voltaram juntos para o reino. E depois vemos que na academia militar Lloyd estava à frente em uma corrida, enquanto todos os outros lutavam para se manterem inteiros. E quando eles voltaram para a aula, todos os alunos não conseguiam nem sentar direito. E Corey então chegou para avisar todos que iria escolher os alunos para o próximo evento interescolar, que seria uma competição contra a Academia Rocket Sorcery. Então, quando começou o treinamento para o evento, ela disse a todos que existiam 3 tipos de magia, e ela fez os seus alunos praticarem essas magias contra manequins. Riho e Selen impressionaram Colin com o seu poder mágico, mas quando chegou a vez de Lloyd, ele acidentalmente errou o boneco e acabou destruindo tudo que estava no caminho com a sua magia. Ele então continuou a praticar, e eventualmente o boneco que estava com ele se transformou em cinzas. Então Colin disse a Lloyd que ele não precisava mais praticar, e quando os alunos estavam descansando após o treinamento, Selen pediu a Colin que ela lhe ensinasse magia de cura. Porém, Riho interviu e disse a ela que essa era a magia mais difícil de aprender, e que muita coisa poderia acontecer ou dar errado se a pessoa não soubesse usar. Então, como essa era a magia mais difícil, Alan pensou que deveria ser a primeira magia que eles deveriam aprender, e para utilizar a magia de cura, eles precisavam que alguém se machucasse. Então Selen foi e o chutou escada abaixo, e depois disso o coitadinho começou a receber cuidado de quase todas as garotas ali. Então mais tarde, na casa de Mary, ela recebeu a visita de 2 irmãs loiras, chamada Mina e Philo, e elas a visitaram para mostrar a Mary uma foto de Riho, e perguntaram então se ela sabia alguma coisa sobre aquela garota. Só que assim que Mina mostrou as fotos a Mary, eles então detectaram a presença de um ser extremamente poderoso, e foi nessa hora que Lloyd entrou pela porta. Assustada, Philo imediatamente chutou ele na cabeça e nas costelas, só que isso não teve nenhum efeito sobre o Lloyd. Ele provavelmente achou que ela estava tentando acertar alguma mosca porque ele nem sentiu o golpe. Então Lloyd vê as fotos de Riho e disse a Mina que ela estudava na academia com ele, só que a Philo não estava mais interessada nisso, e ela então pediu ao Lloyd para que aceitasse ela como sua aprendiz. E Mary, não gostando nada do rumo que aquela conversa estava tomando, expulsou as garotas da casa dela. E quando Lloyd foi preparar o jantar, Alka chegou, e ela transformou Mary em uma borboleta e saiu para a Vila da Espada Sagrada para aproveitar com Lloyd. Mas calma, não fiquem preocupados com a bruxinha, porque quando anoitece ela volta para sua forma original. Então, no dia seguinte, quando os alunos estão treinando para se prepararem para o festival contra outra escola de magia, Corey então confessa a Riho que quer muito vencer o torneio porque ela não suportava o diretor da escola rival. E assim, quando ela de repente chegou com Philo e Mina, Selen perguntou a Colin quem ela era, e ela então respondeu a elas que Hal era sua colega de classe e que ela era muito manipuladora, e que ela só conseguia sucesso quando derrubava outras pessoas para isso. E ela então deixou uma ameaça para Riho, dizendo que ela deveria voltar para casa se não estava disposta a perder suas coisas. Ela deixou esse recado suave e disse que esperava a resposta de Riho no dia da competição. E quando Lloyd chegou, Philo disse a ele que também esperava a resposta dele. Selen, vendo aquilo, ficou possessa ao ver Lloyd com outra mulher, e ele então percebeu que Riho estava um pouco triste. E como apesar de ser bem tapado, Lloyd tinha um bom coração, ele ficou com isso em sua cabeça, e na hora do jantar ele perguntou a Mary o que ele poderia fazer para animar uma garota. E a coitadinha da Mary, ao ouvir aquilo, pensou que o Lloyd estava preocupada com ela, e ela então disse que se ele queria animar uma garota, bastava ele chamá-la para sair. E então o Lloyd decide que vai sim chamar a garota para sair, só que a garota em questão é a Riho e não a Mary. Então, no dia seguinte, durante a aula, Selen entregou uma foto de Lloyd secretamente para Riho, na esperança de fazê-la feliz, só que ela não se importou com isso, e Alan estava prestes a fazer alguma piadinha suja para tentar fazê-la rir, só que os esforços dele não serviram de nada e no final ele ainda tomou um chute só para ficar mais esperto. Enquanto isso, Lloyd seguiu com o seu plano e convidou Riho para sair, e durante o encontro ele perguntou a ela o que tinha acontecido, pois ela estava parecendo bastante deprimida nos últimos dias. Riho então revelou que cresceu em um orfanato, e lá ela acabou conhecendo uma garota chamada Hal, que tinha ensinado magia para ela, só que mesmo assim, por não ter a mão esquerda, ela não conseguia fazer nada que ajudasse realmente o orfanato onde ela cresceu. E Riho então revelou que gostava de Hal, porque tinha sido ela que tinha dado para ela o braço esquerdo metálico que ela usava. Porém, a verdade é que Hal não tinha entregado o braço para Riho na amizade. Ela tinha feito aquilo acreditando que com aquele braço Riho conseguiria retirar a espada sagrada. Pois é, aquela mesma espada que o Lloyd pegou sem precisar fazer esforço
esforço algum. Só que o ponto aqui é que com isso, Riho percebeu que Raul estava apenas tentando usá-la, e depois disso ela não conseguia mais confiar em ninguém. E quando ouviu essa história, Lloyd, como um bom cavaleiro, segurou a mão de Riho e disse a ela que nunca trairia a confiança dela. Só que apenas esse gesto de segurar a mão dela foi o suficiente para invocar Selen ali, e ela ficou enfurecida por ver os dois naquele climinha ali e então acabou com tudo. Então, mais tarde no treinamento, Zal desafiou Lloyd para um duelo amigável. Só que Colin sabia que ela acabaria morta se lutasse com Lloyd, então ela fez ela lutar contra Philo. E quando o duelo começou, ela continuou carregando sua magia ao máximo. E finalmente, quando ela estava com seu poder carregado, ela saltou sobre Philo. Só que a Philo, com um só golpe, mandou a garota pro outro lado da arena e acabou com o duelo de uma vez. Lloyd foi até a garota derrotada e estendeu a mão para ajudá-la a levantar, só que ela achou que ele estava desprezando ela após a derrota e ela então afastou a mão dele. Mais tarde então, após a derrota, ela visitou Mary para que ela pudesse curá-la. E nesse momento, Zal descobre que Lloyd morava com Mary, e isso acabou deixando ela um pouquinho enciumada. E assim, aos poucos, mais uma garota vai entrando no harém do Lloyd. O cara é uma máquina, ele não para, é praticamente o Neymar dos animes. Com a diferença, é claro, de que o Lloyd pelo menos tem caráter. Enfim, na manhã seguinte é chegado o dia do torneio interescolar, e Chromo então revela que o vencedor do torneio iria receber como prêmio a espada sagrada. Ao ver aquilo, Riho fica brava com Chromo e pergunta a ele como a espada que tinha arruinado a vida dela tinha chegado até ali, sem ter a menor ideia que era Lloyd quem tinha retirado a espada. E bem, como o vencedor ficaria com a espada, Raul decidiu se transformar em estudante para poder participar da competição e ganhar a espada. Só que a Colin já tinha sacado todas as intenções dele, e para dificultar a vida do Raul, ela então colocou o Lloyd na competição para impedi-lo. Enquanto isso, Mary estava se preparando para ir assistir Lloyd no torneio. Só que então Alka apareceu e a impediu de ir até lá, pois ela disse que se ela não podia ir ver o Lloyd, a Mary também não podia. E enquanto isso, no torneio, Selen e Philo subiram para fazer a primeira luta da competição. Selen imaginou que com o seu cinturão ela não teria dificuldades para vencer Philo, só que o detalhe aqui é que o cinturão de Selen só ativa quando ele sente intenções malignas contra ela, e a Philo aparentemente deveria ter mó pureza no coração, porque o cinto da Selen não estava fazendo nada para impedir os ataques dela. Então ela ficou ali recebendo ataques sem parar por um tempo, até que o cinto dela decidiu reagir, e quando parecia que ela ia virar o jogo porque o cinto dela pegou Philo e estava prestes a arremessá-la para fora da arena, Selen então foi desclassificada porque o uso do cinto não era permitido no torneio. Então, para a segunda luta, Lloyd e Mina se apresentaram na arena e começaram a duelar. Mina começou atacando utilizando uma magia de água para tentar sufocar Lloyd. Só que não tem jeito, o protagonista tá em outro nível e ele então segurou a respiração dele por 20 minutos como se fosse normal. Ela então tentou utilizar tornados de água para golpear Lloyd, só que ele ignorou todos os ataques dela e com um empurrão ele mandou ela para fora da arena. E a próxima batalha que começou foi entre Riho e Hal, a sua antiga rival. E a batalha já começa intensa, com o Riho disparando diversas magias de fogo contra Hal. Porém, Hal conhecia Riho muito bem, e como ela tinha dado o braço metálico que Riho utilizava, durante a batalha ela conseguiu criar uma abertura e desativou o braço mecânico de Riho. Riho sentiu bastante esse golpe, mas não se deixou abalar e deu um soco bem dado no rosto de Hal, fazendo ela voar do outro lado da arena, e quando ela caiu, ela estava desacordada e Riho então foi a vencedora. Mais tarde, enquanto se recuperava da humilhante derrota, Hal ouviu de seu subordinado que quem tinha retirado a espada sagrada tinha sido uma bruxa. E com isso ela sabia que seu subordinado estava se referindo a Mary. Então nesse momento a gente descobre que as irmãs Mina e Philo estão trabalhando juntos com Hal. E enquanto Mina está se recuperando na cama da última batalha, Hal vai conversar com Philo. E ela pede para que ela vá até a casa de Mary e pegue o que Mary tem de mais valioso. E eu tô falando sério, ela literalmente pede desse jeito. E aí quando a Philo chega na casa da Mary, ela vê que a Mary tá se ajoelhando e implorando alguma coisa pra uma bola de cristal. Aquela bola de onde a Alka surgia, vocês lembram? E Philo então deduziu que aquele deveria ser o objeto mais valioso pra Mary, aquele que Hal estava se referindo. Ela então entrou, pegou a bola de cristal e foi embora dali deixando uma carta pro Lloyd. Na carta ela deixou uma localização e pediu para que Lloyd levasse a espada sagrada até ela. Nesse momento
então, Alan também chega à casa de Mary e Lloyd explica pra ele que Mary havia sido sequestrada. E os dois então partem juntos para o local indicado na carta. Quando eles chegam lá, Philo já está esperando por eles e ela começa uma batalha até a morte contra Lloyd. Isso por parte de Philo, obviamente, porque o Lloyd não queria nem machucar a garota e então ele propôs a ela que aquela batalha fosse decidida no braço de ferro. E o trato sugerido por ele era que se ele ganhasse, ela então revelaria pra ele onde Mary estava. E assim começou a batalha de braço de ferro mais insana de todos os animes, porque a força utilizada por Philo e Lloyd foi tanta que fez com que Alan saísse voando de perto deles. E nesse momento então o subordinado de Hal aparece e começa a atacar Alan com bolas de fogo. Porém Alan consegue derrotá-lo utilizando uma magia de água em seu rosto. E enquanto isso a batalha de braço de ferro entre Philo e Lloyd seguia insana. Agora eles estavam tirando o braço de ferro pelos ares. E depois de muita disputa os dois acabaram caindo no chão. Só que quando isso acontece a gente vê pela posição dos braços que Lloyd acabou ganhando a batalha. Impressionada com os poderes de Lloyd, Philo então pediu para que ele se casasse com ela. E apesar dela ser bem bonita, o Lloyd não deu a mínima moral pra ela e disse que só queria saber onde a Mary estava. E ele então fica chocado quando o Philo responde pra ele que ela nunca tinha tirado Mary de casa. Ela tinha apenas pegado a bola de cristal dela, mas não tinha sequestrado ela nada. E aí o Lloyd, tadinho, ficou decepcionado ao perceber o quão burrinho ele era. Só que ele nem teve muito tempo pra sentir essa dor, porque Hal estava desesperada assistindo tudo aquilo de uma torre, e no meio da sua crise de raiva ela começou a brigar com a bola de cristal de Mary e sem querer ela acabou invocando Alka até ali. E a Alka, quando apareceu, explodiu toda aquela torre e mandou a Hal voando longe até cair no rio. E apesar de eu achar que ela não merecia, o Alan correu então para salvar a garota. Então no dia seguinte vemos que Hal está internada para se recuperar de tudo que tinha acontecido. E apesar de tudo que ela já tinha feito Riho passar, Riho ainda estava ali no quarto quando ela acordou descascando maçãs para ela. Ela então refletiu sobre tudo o que tinha feito com Riho e tentou conversar com a garota, mas Riho saiu do quarto, pois apesar de se importar com Hal, ela não estava pronta para ouvir o que ela tinha a dizer. E bem, como as férias de verão estavam se aproximando, Selen queria passar o máximo de tempo com Lloyd, só que ela acabou sendo forçada a voltar para sua casa. E ela então se perguntou se explodir a própria casa seria uma opção para ela ter mais tempo com Lloyd. Quando Lloyd volta para casa, ele vê Mary e Alka brigando, pois ambas queriam a atenção dele. Só que ele desanimou as duas porque revelou que tinha que sair para trabalhar em um hotel que tinha sido arrumado por Cromo. Então, no hotel, o proprietário chamado Koba esperava pelo seu novo funcionário de meio período, e ele sentiu uma presença mortal vindo em sua direção. Só que ele se surpreendeu ao ver que a presença vinha de Lloyd. Ele então apresentou o hotel para Lloyd e revelou que incidentes estranhos estavam acontecendo por ali. Koba não entendia o motivo, mas ele sabia que alguns hóspedes estavam até chegando a ficar em estado de coma. Lloyd então se ofereceu a ajudá-lo a descobrir o que estava acontecendo ali. E depois disso, Koba levou Lloyd até outra funcionária do hotel chamada Kikayo, e ela estava louca para enrolar e não fazer nada durante o horário de trabalho. Então ela aproveitou a sua posição de veterana e fez Lloyd fazer todo o trabalho por ela. Ela esperava que ele demoraria para concluir essa tarefa, mas em alguns minutos ele tinha limpado tudo, inclusive o telhado. Isso fez com que Koba e Kikayo se perguntassem se Lloyd era realmente humano. Depois de tudo, Koba disse que no outro dia um cliente nobre muito importante visitaria o hotel. O nome deste nobre era Tel, e Koba queria a ajuda de Lloyd para atendê-lo. Então no dia seguinte, Tel chega ao hotel e, como era esperado, ele foi um babaca com todos ali, com exceção de Lloyd, que por algum motivo ele acabou gostando. É revelado então que Tel era o pai de Alan, e depois que o trabalho acabou e todos foram embora, Kikayo foi visitar Tel durante aquela noite. E quando eles começaram a conversar, ambos chegaram à conclusão de que Koba era o responsável pelos hóspedes que estavam entrando em coma. Então Tel começa a falar pra ela sobre um comerciante local que desejava casar a sua filha com Alan. E de acordo com Tel, esse comerciante estava fazendo muito dinheiro com alguns doces diferenciados. Então ele gostaria de utilizar aquele casamento para obter informações sobre o seu negócio. Tel disse a Kikayo que uma guloseima demoníaca tinha sido roubada de um laboratório. E de acordo com os cientistas, esses doces diferenciados estavam tirando a razão de tanto humanos quanto animais, tirando assim toda a sanidade desses seres, mas também fortalecendo as suas habilidades físicas. O que fez Kikayo perguntar-se se ela poderia ser tão poderosa quanto Lloyd. Então, no dia seguinte, quando Lloyd estava cortando legumes, Kikayo presenteou ele com um chá que estava batizado. E ela fez isso porque ela acreditava que aquilo de alguma forma livraria Lloyd do demônio que estava dentro dele, porque ela não conseguia só
botar fé que o cara era só muito poderoso, muito rápido e só. Só que quando o Lloyd estava prestes a tomar o chá, o Koba chegou bem na hora e pegou o chá dele. Ele então tomou o chá e cuspiu, dizendo que ele tinha um gosto horrível. E aquela cena deixou Kikaiô tão desesperada que ela pulou da janela e fez Koba começar a se perguntar se ela e Tel não estavam por trás dos ataques que estavam ocorrendo. Enquanto os dois desconfiavam de Koba, Koba agora estava desconfiando deles. Por ironia do destino, Riho estava no hotel naquela tarde. Ela tinha decidido utilizar todo o dinheiro da premiação da competição para fazer uma boa massagem ali no hotel, e quando ela viu Lloyd trabalhando ali, ela ficou simplesmente chocada. Lloyd começou a preparar a massagem, mas Riho ficou envergonhada ao vê-lo e pediu para que uma garota fizesse a massagem nela. Então, passado algum tempo, o comerciante que estava antes tentando arranjar um casamento para sua filha com Alan chega ao local, e nós vemos então que a sua filha é ninguém menos do que Selen. E o engraçado é que quando ela descobre que Alan era o seu pretendente, ela acaba ficando muito enojada. Só que o pai de Selen não deu moral pros desejos dela e mandou ela calar a boca. Eles então se encontram com Tel mais tarde e Selen estava pensando em como eliminaria Alan para não se casar com ele. Só que ela muda completamente a sua postura quando vê Lloyd entrando pela porta. Ela então se joga em cima dele e os dois saem juntos do cômodo, deixando Tel e o pai de Selen conversando ali sozinhos sobre negócios. Selen e Lloyd então se encontram com Riho e Selen diz que está muito feliz porque vai se casar com Lloyd. Riho estranha todo o papo da garota e pergunta se ela não acha estranho que Lloyd seja o filho de Tel. Só que a Selen estava tão empolgada com o casamento falso que não conseguia ouvir a voz da razão e continuou ignorando, considerando que aquilo era apenas o destino agindo para unir dois apaixonados como ela e Lloyd. O clima de felicidade é cortado no dia seguinte quando Alan é encontrado inconsciente em uma banheira. Então Tel decide fazer de Lloyd o seu filho enquanto o filho dele está em coma. Koba então começa a se perguntar por que Tel teria usado Lloyd como se fosse o seu filho para planejar o casamento arranjado. E ele promete a si mesmo que vai descobrir o que está acontecendo ali. E enquanto isso, do lado de fora, as meninas e Tel planejavam investigar o que estava acontecendo no hotel. E quando eles viram Shoma vindo em direção a eles, lembrando que Shoma era o irmão de Lloyd do seu antigo vilarejo, só que ele chegou ali do nada montado em uma carroça como se fosse a coisa mais normal do mundo. Todos então foram ao encontro de Shoma, mas ele tinha uma expressão sombria quando viu Selen abraçando Lloyd. Mas de repente a sua expressão muda e ele parabeniza Lloyd por ter entrado na academia de magia. Ele pede então para que os garotos cuidem da mercadoria que ele tinha levado até ali e diz que vai para o seu próximo trabalho. No dia seguinte, Selen e Lloyd estão passando algum tempo juntos enquanto são observados de longe por Kikaiô. E depois que Selen vai embora, Kikaiô então vai e decide se aproximar de Lloyd. Só que o Lloyd tinha conseguido sentir a presença dela, então ela precisou inventar uma desculpa para falar com ele. E ela falou então que estava ali para ensiná-lo a fazer massagem. E como ele queria aprender mesmo a fazer massagem, ele decidiu aceitar. E assim ela começou a massageá-lo, procurando pela presença do demônio em seu corpo, porque ela ainda não se conformava de que o Lloyd era apenas um cara overpower e pronto. Sendo assim, ela foi passando a mão pelo corpo dele enquanto procurava por alguma presença maligna. E depois de não encontrar nada, ela pensou que essa presença poderia estar dentro das calças de Lloyd. E a espertinha então começou a deslizar as suas mãos até a direção do hashi de Lloyd. E quando ela estava prestes a tocar o amigão dele, do nada a Selen apareceu ali. Ela não aceitava que outra garota tocasse Lloyd além dela, então ela e Kikaiô começaram a brigar. E bem, a Selen estava definitivamente levando a pior na luta, tomando alguns golpes que pareciam até do UFC, até que a Kikaiô do nada encontrou uma abertura e decidiu fugir dali. E depois disso, como a Selen não perde tempo, ela ofereceu ao Lloyd que eles fossem tomar um banho juntos. Só que mesmo assim ela não conseguiu um tempo a sós com Lloyd, porque quando eles chegaram na casa de banho, lá estava todo o harém do Lloyd. E bom, como todos estavam reunidos ali, eles começaram a falar juntos sobre o cultivo ilegal de doces diferenciados que estava acontecendo, e como aquilo era provavelmente a causa das pessoas estarem entrando em coma. Alka disse que alguém precisava tomar conta daquela situação, senão logo todo o vilarejo estaria tomado por doces diferenciados. Lloyd não gostou de pensar naquilo e ele esqueceu que estava tomando banho, e do nada ele se levantou e deu uma vista para todas as garotas do seu hashi. Depois de ver aquilo, Alka começou a ter uma hemorragia nasal, então ela foi arremessada longe lá na floresta por Filo. Enquanto isso, na floresta, Kikaiô estava observando o grupo o tempo inteiro. Ela ainda desconfiava de Lloyd e acreditava que ele poderia ser o demônio que estava deixando todos ali doentes. Só que as expectativas dela foram cortadas quando de repente o demônio real apareceu diante dela. O demônio então começou a liberar alguns
tentáculos e ele estava pronto para acabar com Kikayo, até que de repente Lloyd chega ao local. Ele estava procurando por Alka, que tinha sido arremessada na direção da floresta. Porém, como ele não é lá muito inteligente, quando ele chega ali ele acha que o demônio dos tentáculos não tá fazendo mal pra ninguém, que ele tá fazendo algum tipo de show. E ele inclusive começa a achar tudo que tá acontecendo ali muito engraçado e fica sorrindo. Vai entender esses protagonistas de anime, mas enquanto eles estão ali dentro do hotel, Koba está conversando com Tel e com o pai de Selen. E Koba então começa a culpar Tel pelos acidentes que estavam acontecendo no hotel, pois de acordo com ele tudo tinha começado depois que Tel chegou ali. Então a cena corta novamente para a floresta onde está Lloyd e ali a gente vê que ele conseguiu derrotar todas as árvores que estavam, com exceção, é claro, do demônio principal, que virou as costas para eles e foi marchando em direção ao hotel. E quando o demônio chega ao hotel, ele já chega destruindo a sala onde Tel e Koba estão, provando para ambos que os dois estavam errados por desconfiarem um do outro. E bem, o demônio estava pronto para acabar com os dois de uma só vez, só que felizmente o harém do Lloyd chegou no último momento para salvá-los. As garotas começaram a tentar utilizar magia para parar o demônio, mas nada surtia efeito sobre ele. O monstro continuou atacando e Selen estava prestes a ser esmagada pelos escombros da destruição, só que o seu pai se sacrificou e a empurrou para o lado. Então ele acabou sendo esmagado pelos escombros no lugar dela. Hiro então acordou Alan, que estava dormindo como se fosse uma princesa adormecida, e pediu para que ele ajudasse na batalha. Eles então começaram a atacar bombas de fogo no monstro, enquanto Philo tentou congelá-lo utilizando um dragão de gelo. E ela até conseguiu congelá-lo, só que a verdade é que o monstro não seria derrotado enquanto alguém não destruísse o seu núcleo. Enquanto isso, Selen estava tentando resgatar o seu pai do esmagamento. E ela disse a ele que não poderia se casar com outra pessoa porque ela estava apaixonada por alguém. E depois de dizer isso, quase que ela mesma acabou sendo esmagada. Mas felizmente, mais uma vez, o Lloyd apareceu para salvá-la. E ele também aproveitou e tirou todas as pedras que estavam em cima do pai de Selen. E ele levantava as pedras com tanta facilidade que parecia mais que ele estava levantando uma pluma. Então, depois de salvar a sua garota, Lloyd voltou a sua atenção para o demônio. Ele pulou sobre o demônio e com um só golpe ele pegou o seu núcleo e o destruiu. Pois é, o demônio que estava precisando ser tancado por tanta gente, o Lloyd foi lá sozinho e derrotou ele. Shoma, o irmão de Lloyd que tinha aparecido ali mais cedo, estava à distância observando toda a batalha. E depois de que tudo se encerrou, ele enterrou a Alka no chão usando um feitiço. E bom, depois disso a Alka consertou o hotel durante toda a noite. E no dia seguinte, Koba pediu desculpas a Tel por ter duvidado dele, mas Tel também se desculpou porque ele também estava desconfiado de Koba. Então, depois de todo o incidente, o pai de Selen pediu desculpas a ela por não ter cuidado bem dela, e ele pede a Lloyd para que ele cuide da sua filha por ele, e ela então imediatamente abraça Lloyd mais uma vez, enquanto Alka estava tão cansada por ter arrumado o hotel que nem conseguiu reagir. E então Lloyd, muito bonzinho, se ofereceu para fazer nela uma massagem que ele tinha aprendido com a Kikayo. E aí ele foi e ao invés de fazer a massagem, ele deu um golpe de UFC na Alka, o mesmo golpe que a Kikayo tinha dado na Selen no dia anterior. Corta a cena e então vemos que Makino está junto de Shoma e de um careca assustador, e ela está ali para pedir poder para eles porque, de acordo com ela, alguém tinha roubado seu amor. E este alguém era ninguém menos do que Lloyd, o próprio irmão de Shoma, e o amor que estava sendo roubado era o de Marie. Pois é, finalmente apareceu uma menina nesse anime que não queria pegar o Lloyd. Enfim, depois disso Shoma dá pra ela uma poção feita com restos de demônios, e ela, sem pensar duas vezes, vai e toma a poção, se transformando então em um monstro. Corta a cena e vemos que na manhã seguinte Lloyd está preparando o café para Marie mais uma vez, e ela então pede para que o Lloyd dê comida na boquinha dela, e logo depois de ela pedir isso, metade do harém do Lloyd apareceu ali, e a Selen inclusive acabou golpeando a Marie com seu cinto. Enfim, as garotas falaram que estavam lá para buscar Lloyd, pois o governo estava ordenando que os cadetes cuidassem de uma enorme cobra em uma masmorra. Eles então foram ao encontro ao rei para serem informados sobre essa missão. Acontece que o rei era o maior idiota que eles já tinham visto, mas beleza, eles receberam a missão e depois foram para a masmorra. Quando eles chegam lá, Alan diz que decidiu ficar de guarda na frente da masmorra, e as garotas começaram a zoar ele, falando que ele era um grande covardão. Depois disso, as garotas entraram na masmorra e enquanto isso, Maria estava andando pela cidade tranquila até que Alka apareceu. Alka então perguntou para ela se tinha alguma masmorra ali perto. Mal deu tempo da Maria responder e então a Alka pegou ela pelo pé e saiu voando com ela dali. E elas então já chegam na masmorra destruindo tudo. Maria tropeça em uma sala cheia de raízes e acaba vendo Makino no meio dela, presa a uma árvore parasita. Ela diz que nunca tinha imaginado encontrá-la em um lugar como aquele. E Makino então diz a Mary que estava ali apenas para se vingar daquele que tinha roubado seu amor
amor dela. E a coitadinha da Mari nem sabia que a Makino era falando dela. E o culpado que a Makino queria destruir por roubá-la era o Lloyd, obviamente. Makino então agarrou Mari com seus tentáculos e começou a brincar com ela na intenção de atrair Lloyd até ali. Só que a verdade é que ela parecia estar se divertindo com a Mari, isso sim. Mas enfim, a tática dela deu certo e o Lloyd então apareceu ali para salvar a Mari. E aí eles começaram a batalhar e a batalha foi intensa, gerando muita destruição, o que acabou chamando a atenção de todo o harém do Lloyd, que logo correu até ali para ver o seu herói em batalha. E enquanto eles lutavam, a Makino ficava gritando com o Lloyd, dizendo que ele tinha acabado com a vida dela, roubado o amor da vida dela. E o Lloyd não fazia a menor ideia do que ela estava falando. Porém, ele continuou lutando para defender a Mary e a batalha estava tão intensa que eles causavam cada vez mais destruição, até que eles abriram um buraco na masmorra e caíram ainda mais fundo nela. Makino então jogou o Lloyd no chão e começou a atacá-lo, mas ele começou a usar isso como coleira e a jogou em direção ao céu. E terminada a luta, as garotas foram imediatamente verificar se ele estava bem. Porém, elas foram interrompidas pela cobra gigante que era o mestre daquela dungeon. Só que acontece que aquela cobra na verdade era uma guardiã no antigo vilarejo de Lloyd. Ela conhecia ele e então começou a brincar com o protagonista. E é revelado então que aquela cobra mantinha os poderes de Alka despertados. Só que de repente a cobra começou a agir de uma forma estranha, como se estivesse atormentada. E nessa hora então o vilão Sul, que estava com Shoma antes, entra na sala. E só pela presença dele o Lloyd sabia que o Sul era um cara mau. E aí logo na sequência a Alka também chega à masmorra. Ela e Sul já se conhecem e o vilão então aproveita a brecha para tentar eliminar a cobra que provinha os poderes de Alka. E bem, ele até consegue fazer isso. No entanto, no último segundo antes de ser derrotada, a cobra transferiu a sua mente para o cinto de Selen. E isso então permitiu que Alka mantivesse seus poderes e acertasse um chute em cheio em Sul. Porém, mesmo após receber o ataque, ele não se abalou e se teletransportou dali, dizendo que ele destruiria o antigo vilarejo de Lloyd. Aquele vilarejo o qual a Alka era a líder suprema e mantinha tudo sob controle usando o seu poder. E ele pretendia fazer isso colocando caos no mundo inteiro, liberando todas as feras e monstros de Rank S que estavam na última masmorra de Kunlun. Mas enfim, depois do vilão ter vazado dali fugindo, o grupo também se teletransportou dali junto com Alka. Eles deixam a dungeon e então no dia seguinte Alan é premiado pelo rei. Isso porque o rei acreditava que o Alan tinha feito tudo sozinho, já que os outros tinham fugido com Alka. Então na manhã seguinte Lloyd está reunido com seu harém na casa de Mary, quando Alka decide levar todos eles ao seu antigo vilarejo, o vilarejo de Kunlun. E eles então vão para o vilarejo através do portal, sendo guiados por uma pequena garota de cabelos azuis que tinha sido invocada ali por Alka. Eles estavam ali porque sabiam que as intenções do vilão Sul estavam em destruir aquele vilarejo. E bem, logo que o grupo chega lá, eles começam a entender o porquê daquele vilarejo ser uma ameaça tão grande. Isso porque todos os moradores ali, inclusive as velhas senhoras, eram extremamente poderosos. Inclusive eles viram uma senhora que parecia bem comum arremessando uma pedra numa montanha e fazendo o maior estrago. Então, após ver os moradores daquele vilarejo, eles entenderam de onde vinham os poderes de Lloyd e também por que Alka era tão poderosa. Mas enfim, no dia seguinte eles chegaram finalmente à última masmorra, e Rihou pensou que deveria haver grandes tesouros dentro dela. Só que Alka disse a ela que só existiam lordes demônios dentro da masmorra. E então a pequena garota de cabelos azuis confirmou aquela informação e disse que as outras masmorras eram muito fáceis perto daquela. Rihou então perguntou sobre a chave para entrar na última masmorra, e a garota de cabelos azuis respondeu que a chave era a espada sagrada. E então é chegada a hora de Lloyd e seu harém entrar na última masmorra. Só que como Alka tinha tido a besta que cuidava de seus poderes selada no cinto de Selen, as habilidades dela estavam bastante instáveis. Então ela não seria muito útil nessa última masmorra. Sendo assim, ela não se juntou ao grupo e foi para outro caminho junto com a pequena garota de cabelos azuis. Só que nesse momento, a pequena garota que antes parecia fofinha se revelou uma grande vilã. E ela então prendeu Alka em uma armadilha no chão. E ela então revelou que estava secretamente trabalhando com Shoma e com Su para liberar os monstros da última masmorra. E bem, depois disso a pequena vilã se juntou ao grupo normalmente como se não tivesse feito nada. Ela estava pronta para mandar os amigos de Lloyd de volta para o seu vilarejo quando Lloyd chegou. E como ela sabia dos poderes de Lloyd, que ele poderia ser uma ameaça para o seu plano, ela então sugeriu que Lloyd fosse procurar por Alka. E quando o bobinho foi fazer isso, ela então começou a guiar o grupo de volta para casa, enquanto Lloyd ficou para trás procurando por Alka. E assim, quando estão de volta ao seu reino,
Riho e Mina vão visitar Hao, e elas então perguntam a Hao quem era o indivíduo que estava forçando ela a tentar pegar a espada sagrada de todo jeito. Hao inicialmente não se lembrou, mas passado algum tempo ela conseguiu se recordar que o sujeito era Su. Com suas suspeitas confirmadas, o grupo então foi para a arena onde seria realizada uma partida de exibição entre Alan e uma pessoa do Império Gil. Na arena, as garotas avistaram Shoma e Su parados ao lado do rei e elas sabiam que tudo estava prestes a dar muito errado. Riho então correu até o rei e pediu para que ele cancelasse a luta, falando que o reino dele na verdade estava em grande perigo. E o rei então perguntou para Cromon se aquelas garotas eram confiáveis. Cromon respondeu que elas eram amigas de Mary, e então o rei decidiu ouvir o que elas tinham a dizer. Enquanto isso, no vilarejo de Kunlun, Lloyd finalmente encontra Alka. Isso porque ela estava numa armadilha que ele já tinha caído anteriormente. Então depois disso, os dois saíram correndo dali e foram de volta ao vilarejo onde estava o harem de Lloyd. Então no dia seguinte temos a luta marcada e Alan está para lutar contra Mikona. Sim, aquela mesma garota que era apaixonada por Mary e que tinha tomado um doce misterioso que transformou ela em monstro. E enquanto a batalha estava para começar, Su tentou convencer o rei a fazer uma aliança com o Império Gil, dizendo que com essa aliança ele teria conhecimento e riqueza para dominar o mundo inteiro. Só que o rei não deu ouvidos a Su, pois ele disse que tempos antes ele tinha sido dominado por um demônio que fez ele fazer mal ao seu povo, e ele prometeu que nunca mais deixaria que isso se repetisse. Após ter sua proposta negada, Su estava pronto para pegar o rei em uma emboscada. Só que felizmente Riho tinha avisado ao rei sobre as verdadeiras intenções de Su, e como o rei tinha escutado o que ela tinha a dizer, eles tiveram tempo de formar e organizar um contra-ataque. E assim toda a plateia que estava ali para assistir a luta de Alan se revelou ser um grande exército do rei. Só que ainda assim os aliados de Su e os monstros que ele estava utilizando eram muito poderosos. A situação estava num completo caos, parecia que seria o fim de todo o harem de Lloyd de uma vez. Até Miltfan, que no passado tinha sido um grande babaca, estava ali lutando para ajudar. Ele tinha a esperança que Lloyd se tornaria o grande herói daquele mundo. Só que naquele momento Lloyd não estava ali e eles estavam correndo sérios riscos de serem eliminados. E então, quando todas as chances dos mocinhos parecia estar se esgotando, Lloyd finalmente apareceu e fez a sua entrada heróica. Ele sozinho começou a derrotar diversos monstros e mudou o cenário da batalha, até que a pequena garota de cabelos azuis do nada invocou um golem gigantesco de pedra para lutar contra o Lloyd. E por mais que o Lloyd tentasse derrotar o golem de todos os jeitos, ele sempre se regenerava. Então nessa batalha, pela primeira vez, a gente vê o Lloyd tomando uma surra, e ele então fica ali apanhando do golem mais do que o Whindersson apanhou pro Popó. Ao ver Lloyd apanhando, todos foram perdendo as esperanças, até que Miltfan apareceu. E então, no último instante, quando Lloyd estava para receber o golpe final do golem, Miltfan bloqueou o ataque e fez Lloyd se lembrar do que era ser um herói. E eu não sei porquê, mas o Miltfan estava lutando ali de tanguinha mais uma vez. Só que as palavras dele realmente inspiraram Lloyd. E foi graças a ele que o Lloyd recuperou as suas forças e conseguiu vencer o golem de pedra. E enquanto isso, Shoma e Su estavam filmando toda a batalha. Sim, eles estavam literalmente filmando toda a batalha do Lloyd. E eles pareciam felizes por tê-lo visto se transformar em um herói. E então, para finalizar, Selen conseguiu recuperar os poderes de Alka. E assim, com a sua magia poderosa, Alka conseguiu eliminar todos os monstros que estavam na arena. E bem, o próximo alvo que Alka pretendia eliminar era a garota de cabelos azuis que tinha colocado ela numa armadilha. Só que no último instante, antes de ela receber o golpe final, Shoma pegou a garota e a levou dali. E assim, ele, a garota de cabelos azul e Su foram embora. E dessa forma, o reino ficou livre de perigo. Bom, isso pelo menos por enquanto, não é verdade? E aí no dia seguinte, para comemorar, todos estão tendo uma refeição na casa de Mary. Afinal de contas, eles conseguiram proteger a espada sagrada, impedindo assim que os maiores maus caíssem contra o mundo. E assim acaba a primeira temporada completinha desse anime. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Comentem aqui qual anime que vocês querem que eu traga um recap completo da próxima vez. Mas bem, por hoje é só, eu tô quase ficando sem voz. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo então. Valeu, tchau, tchau!